Olá, pessoal. Foi a minha internet que caiu, certo? Deixa só o pessoal entrar, que aí eu vou retornar o que eu estava dizendo. Desculpa aí que a internet daqui não anda dessas coisas. Mas aí a gente vai conseguir vencer, se Deus quiser. Só o pessoal voltar, a gente estava em 15 pessoas. Certo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Agora tá. Cadê Soraya? Tá aí? Não entrou não ainda. Deixa eu mandar aqui a mensagem no grupo. É assim mesmo, essas coisas tecnológicas a gente tem que ter paciência. Se fosse na sala de aula normal, a gente. A sala ainda vai entrar. Pronto, entrou. Só um minuto, viu, pessoal? Só esperar a Soraya entrar, a gente começa. Soraya, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Responda um sim em algum lugar. Ou habilita o microfone, manda uma mensagem. Soraya, pronto. Então, vamos lá. Vocês desabilitem os microfones. Se vocês quiserem falar a qualquer momento, certo? Vocês podem ligar e falar, certo? Então, retomando o que eu estava falando, nem sempre, pessoal, é interessante para a empresa deixar altos valores no disponível. Por quê? Porque a empresa pode ser muito mais vantajoso para ela investir esse dinheiro na própria empresa, tanto comprando máquinas, equipamentos, expandindo o negócio, aumentando o negócio em si. Então, para a empresa é muito mais rentável ela investir na próprio desenvolvimento e produção dos seus produtos e serviços do que investir em aplicações financeiras. Pode ser que algumas aplicações financeiras rendam mais do que o próprio negócio, mas na maioria dos casos, a maioria das empresas não deixa grandes valores no disponível. Mas isso quer dizer que esse índice de liquidez imediata ele não vai responder grande coisa, não, para análise de capacidade de pagamento. Só desativar aqui o som de Kevin. Se você quiser falar, Kevin, você habilita o microfone. Então, para essa questão de análise de liquidez imediata, ela não vai ser um índice que vai me responder muita coisa, não. Então, se você calculou, deu um número acima de 1, tá ótimo, excelente. Mas se deu um valor abaixo de 1, não vai significar muita coisa, não. A gente vai ter que calcular os outros índices para ver como realmente está essa capacidade de pagamento, ok? Vocês entenderam essa questão teórica? Para calcular, a Jennifer pediu para eu explicar a questão do cálculo. É bem simples, Jennifer. Eu calculei aqui do ano 1. Então, é só pegar o valor que está no disponível. No caso aqui no disponível, do ano 1 é 27.640 e dividir pelo valor do passivo circulante, no caso do ano 1, que no caso é 72.021. Dividir, deu um valor acima de 1? Não, deu 0,38. Então, isso responde com um não, ou seja, a empresa não tem capacidade de pagamento imediato. Se eu quisesse calcular o índice de liquidez do ano 2, então eu ia pegar o disponível do ano 2, que é 44.222, e vou dividir pelo passivo circulante do ano 2. Qual é o passivo circulante do ano 2? É 456.209. Aí vocês vão calcular, né? Vocês vão pegar aqui no ano 2. Ano 2. Aí você vai pegar o disponível do ano 2, que é 44.000
44.422 e dividir pelo passivo circulante do ano 2, que é 456.209. Aí vocês dividem. Se dividir e der um valor acima de 1, que não vai dar, vai responder que sim. Se der um valor abaixo de 1, vai responder que não. Do mesmo jeito você faz no ano 3. Pega o disponível do ano 3, no caso aqui é 21.853, divide pelo passivo circulante do ano 3, que é 565.751. Então, você pega esses valores, divide e aí vocês têm os valores. Sempre, nesse caso aqui, em todos vai dar um valor abaixo de 1. Eu não vou calcular porque é exercício de vocês, mas é bem simples, pessoal. É só pegar um número e dividir pelo outro, certo? Eu só pedi para que vocês calculassem. Soraya levantou a mão. É possível dar negativo só se a conta for negativa, certo? Se, por exemplo, aqui nos valores tiver um valor negativo aqui dentro do balanço patrimonial. Se, por exemplo, uma conta vier com parêntese, viesse essa conta aqui com parêntese, significa dizer que o valor dela é negativo, certo? Sempre que vocês virem contas num balanço patrimonial em parênteses, significa dizer que ela é negativa. Pode vir com parênteses, pode vir ou se não vier com parênteses, vem com menos na frente. E aí, se a conta for negativa, o índice é negativo. Mas, em geral, se os valores são positivos, não vem negativo, não. Certo? Ai, Pedro, é usado na declaração de algum documento da empresa? É necessário para alguma coisa? Esses índices, eles são importantes na questão para analisar a saúde financeira. Por quem que eles são utilizados? Por investidores das empresas, pelos contadores e pelos próprios administradores, donos da empresa, para avaliar como é que está a saúde financeira da empresa, ver se realmente a empresa tem ou não capacidade de pagar suas dívidas. Então, por exemplo, eu quero comprar ações de uma determinada empresa, porque quando a gente estiver estudando o mercado de investimento variável, a gente vai ver que todas as empresas grandes, elas são obrigadas por lei a publicarem os seus balanços patrimoniais. E aí, como saber qual a empresa que está boa e a que não está? Analisando os balanços patrimoniais. E uma das ferramentas de análise das análises desse balanço é os índices de liquidez. Então, avaliar a saúde da empresa significa ver se a empresa está boa ou não, se ela tem capacidade de pagamento, como é que está o endividamento dela, através dos índices de endividamento, como é que está a rentabilidade dela, analisando a questão do lucro, certo? Então, é através desses parâmetros que a gente consegue medir como é que está a saúde financeira da empresa, para que um investidor possa investir ou não nela, ou mesmo para que os administradores e contadores possam, e os financeiros também, vocês, né, possam diagnosticar, vocês é como se fosse uma espécie de médico, né, diagnosticar e ver onde é que está o problema. A empresa não está tendo liquidez a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer para aumentar essa liquidez a longo prazo? A empresa, a gente vai já ver dois tipos de liquidez a curto prazo. Tem a liquidez corrente e a seca. Então, por exemplo, se você calcula o índice de liquidez seca e vê que dá um valor muito baixo, significa que a empresa tem muito estoque. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esses estoques? Então, esses índices, eles servem como parâmetro para análise e diagnóstico da saúde financeira, a real saúde financeira da empresa. É apenas um parâmetro, a gente tem outros índices, mas os índices de liquidez, eles são importantes porque eles vão ver essa questão da capacidade de pagamento. Juliano perguntou, os investidores iriam olhar os índices de liquidez dos últimos anos? Sim, mas aí no balanço não vai vir, né? Os investidores eles vão ter que saber calcular, né? Ter que analisar esses índices. Quem entende de finanças, um pouco de finanças, sabe calcular esses índices, né? Quem faz vocês, né? Os técnicos em finanças, os profissionais ligados, né? Em economia, em administração, em ciências contábeis. Na nossa formação,
a gente estuda muito essa questão de como avaliar a saúde financeira da empresa. E essas ferramentas, esses índices servem para isso, para analisar. Então, quem vai investir numa empresa, eles vão, né, utilizar esses índices. Quando é que eu vou utilizar o capital circulante líquido? Pronto, Kaique. O que é o capital circulante líquido? É o ativo circulante menos o passivo circulante, certo? Então, o que isso quer dizer? Que quando você tem mais ativo circulante do que passivo circulante, significa que sua empresa está boa, certo? Você tem mais recursos do que dívidas a curto prazo. Então, é como se fosse uma espécie de liquidez corrente, o nosso próximo índice, certo? Ele é um cálculo complementar ao índice de liquidez corrente. Então, se eu tenho mais ativo do que passivo, eu estou numa situação favorável. Então, se, pelo contrário, esse valor aqui dá negativo, você calcula dá um valor negativo, significa dizer que você tem mais passivo do que ativo. E aí, você vai ter que, os administradores vão ter que rever, né, essas contas, saber por que a empresa está com valores tão negativos. Certo? Ok, Kaique? Deixa eu baixar. Pronto. Nós vamos aqui para o índice de liquidez corrente. Deixa eu baixar aqui. O índice de liquidez corrente, ele é calculado pelo ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Deixa eu ver aqui o que o bate-papo está dizendo. Sim, Kevin, a aula tá gravada, certo? Vai ficar gravada e depois eu vou postar para vocês no YouTube, certo? Para quem não teve oportunidade de assistir, aí vai poder ver depois, tá certo? Não se preocupe não que vai ficar gravada. Nayane perguntou, depois teria como seu... Sim, tem como eu mandar, certo? Tem como eu mandar esse arquivo para vocês depois, com formato de PDF, fica até melhor, né? Para quem não tem o OneNote. Eu vou olhar. Eu descobri há pouco tempo esse aplicativo, viu? De uns dias para trás, que eu também nem sabia que existia esse OneNote. Eu vi que ele é melhor do que os outros aplicativos que eu estava usando para gravar as videoaulas. Mas é isso, a gente vai aprendendo todo dia. Então, vamos aqui. O que é essa liquidez corrente? A liquidez corrente, ela vai medir a capacidade de pagamento a curto prazo. O que é essa capacidade de pagamento a curto prazo? Ela revela a capacidade de pagamento da empresa em até um ano financeiro. Juan levantou a mão. Pode falar, Juan. Pode habilitar o microfone e falar. Fica até melhor do que o chat. Não, eu só queria pedir para o senhor explicar de novo isso daí. O índice de liquidez corrente ou imediato? Sim, O corrente? corrente. Pronto. O que é esse índice de liquidez corrente? Ele vai medir a capacidade de pagamento da empresa até um ano financeiro. Então, se você calcula esse índice e dá um valor acima de 1, significa dizer que a empresa consegue honrar com suas dívidas em um ano financeiro. Você calcula isso aqui, dá um valor acima de 1, diz que a empresa está numa situação boa, ou seja, ela consegue honrar, pagar suas dívidas em um ano financeiro. Como é que se calcula isso? Eu vou pegar os valores do ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Aí aqui, por exemplo, voltando aqui para o balanço patrimonial, né? Deixa eu voltar aqui. Pronto, não sei se vai dar certo ficar assim, né? Pronto, vamos ver se dá. Ó, por exemplo, aqui,
o valor do ativo circulante. Aqui, deixa eu só subir um pouquinho. O ruim desse aplicativo é que não fica mostrando as setas. Aí, para subir... Vamos ver aqui. Pronto. Deixa eu só copiar essa imagem aqui mais para baixo. Pronto. Pronto. A liquidez corrente, deixa eu escrever novo, né? Ou tá a liquidez LC, aí vocês entendem que é liquidez corrente. Então, é calculada pelo ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, como é que eu calculo? Eu vou pegar os valores que estão no ativo circulante e dividir pelos valores que estão presentes no passivo circulante. Então, esses valores que estão pretos. Para eu calcular do ano 1, vou pegar o ativo circulante do ano 1, que no caso é 296.394, e dividir pelo passivo circulante do ano 1, que é 72.021. Então, vamos aqui calcular do ano 1, certo? Isso aqui do ano 1. Então, como é que eu calculo? Vou pegar os valores do ativo circulante do ano 1, que é 296.394, dividido pelo passivo circulante do ano 1, que é 72.021. Aí eu vou dividir, vou pegar esse valor que está aqui em cima e dividir pelo valor que está embaixo. Vou pegar aqui a calculadora. Não sei se vocês vão ver aí na tela, mas eu vou dividir aqui. 296.394 dividido por 72.021. Vocês usam duas casas decimais após a vírgula, certo? Vai dar 4,11. Deu um valor acima de 1? Deu. Deus superou, né? Deu um valor muito mais acima que 1. Então, isso responde, pessoal, com um sim. Ou seja, a empresa, ela tem capacidade de pagamento a curto prazo. Ou seja, ela consegue pagar com todas as dívidas que ela tem em um ano. Isso é ótimo para a empresa, certo? Então, calculei o índice de liquidez corrente, certo? No ano 1. Isso quer dizer que a empresa consegue pagar as dívidas em um ano financeiro. Então, ela consegue honrar com todas essas dívidas ao longo de um ano, certo? Se eu quisesse calcular no ano 2, aí eu ia pegar esse valor de 644.559 e ia dividir por 456. Pedro. Oi, Vitor. Pedro, a empresa, ela sempre, se ela tiver igual o senhor somou, mas deu acima de 1, ela sempre pagará durante o ano ou ela pode passar? Se você calculou esse índice aqui, você dividiu, deu um valor abaixo de 1, vamos dizer que aqui, por exemplo, pode ser que tenha, vamos dizer, você calculou, deu um valor 0,90 e poucos, 97. Responde com um não. Ou seja, a empresa não tem capacidade de pagamento. Ela só vai ter capacidade de pagamento quando os valores forem superiores a 1. Pode ser 5, 10. For acima de 1, é ótimo para a empresa, certo? Seja qual for o valor que der. Seja 3, seja 4, seja 5, certo? Significa dizer que ela tem capacidade para pagar as dívidas dela 4 vezes. Se ela pegar os valores, só considerando as dívidas que ela tem aqui no passivo circulante, considerando o ativo circulante que ela tem, significa que dá para ela pagar 4 vezes os valores. O que significa dizer, para cada R$1, o que esse 4 significa? Para cada R$1 de dívida que ela tem, para cada R$1 de dívida que ela tem R$4 para pagar. É isso que esse número revela. Para cada R$1 de dívida, ela tem R$4 para pagar. Ou seja, ela paga esse real e ainda fica com 3 para pagar. Certo? Esse índice responde dessa forma. Entendeu, Vitor? Entendi. Entendeu? Pronto. Se eu quisesse calcular do ano 2, aí eu ia pegar 644.559 e dividir por 456.209. Se quisesse calcular do ano 3, eu ia pegar 761.510 e dividir
por 565.751, certo? Eu não vou calcular aqui, porque é exercício de vocês, mas é só dividir, meu povo. Pega o ano 2, pega esse valor, dividir por esse, pega esse valor e dividir por esse. Eu acredito que vocês sabem dividir, né? Pegar o valor na calculadora e dividir. A parte mais difícil vai ser a interpretação que eu não pedi ainda. Eu só pedi para que vocês calculassem, certo? Depois a gente vai ver a parte mais difícil, que é a interpretação. Nayane perguntou, a liquidez corrente vai analisar o quê? Vai analisar a capacidade de pagamento em até um ano financeiro. Então, enquanto a liquidez imediata avalia a capacidade de pagamento imediato, se eu quisesse pagar agora, essa liquidez corrente, ela avalia o pagamento em até um ano financeiro, ou seja, se a empresa consegue honrar com todas as suas dívidas ao longo de um ano, certo? Ok? A gente pode passar por outro índice, ou vocês têm alguma dúvida ainda em relação ao índice de liquidez imediata e corrente? Digam aí, para que eu possa passar para ainda tem mais 2 índices. Vocês querem perguntar mais alguma coisa da liquidez corrente, imediata, ou a gente pode passar para os outros índices? Digam aí. Pode passar? Vocês estão calados? Sim, não? Vocês estão aí? Alô, vocês estão me ouvindo? É que eu fico agoniado, vocês ficam tudo calados. Eu penso que eu estou falando sozinho. Então, a gente pode prosseguir, né? Vamos para os próximos índices. O índice de liquidez seca. O próximo é a liquidez seca. Tem algumas formas para calcular essa liquidez seca, mas eu vou explicar para vocês a mais fácil, certo? E calculando essa daqui, você calcula, em todos os balanços você calcula, certo? O que é a liquidez seca? É parecido com essa fórmula aqui da liquidez corrente. A diferença é que você vai subtrair os estoques do ativo circulante. Então, o que seria a liquidez seca? É você pegar o ativo circulante, diminuir com os valores que estão no estoque, e o resultado dessa subtração você divide com o passivo circulante. Então, o que essa liquidez seca responde? Se eu, por exemplo, se eu pegar aqui o meu ativo circulante, considerar só o valor que eu tenho disponível, o valor que os meus clientes têm, ou seja, se eu pegar todo o dinheiro que eu tenho em caixa de banco, receber os meus fiados e outros valores que eu tenho, eu vou conseguir honrar com as minhas dívidas? Ou seja, se eu pegar tudo que eu tenho e não vender nada que está no estoque, se eu não vender nada, por exemplo, numa crise dessa que a gente está, numa pandemia dessa, que as lojas estão todas paradas, né? Algumas, né? Não todas, mas a maioria do comércio aí está parado, sem vender praticamente nada. Então, será que eu consigo honrar com as minhas dívidas? Se eu pegar o valor que eu tenho disponível, o valor de se os meus clientes me pagarem, eu consigo honrar com minhas dívidas? Esse índice vai responder que sim ou que não. Então, esse índice ele vai evidenciar o peso dos estoques. Ele é importante para avaliar o peso dos estoques dentro do ativo circulante, se a empresa tem muito ou pouco estoque. Lívia disse que não entendeu a questão do que ele revela. Pronto, ele revela a questão da capacidade de pagamento da empresa sem considerar os valores que estão presentes no estoque. Então, se eu pegar todo o valor que eu tenho de disponível, pegar os valores que eu tenho para receber de clientes e outros valores que a empresa tem, eu consigo pagar com minhas dívidas sem considerar nem não vender nada? Eu consigo pagar minhas dívidas? Se você calculou esse índice e deu um valor superior que 1, responde que sim. E isso é muito bom para a empresa. Significa dizer que os estoques não representam um valor considerável do ativo dela. Se você calcula esse índice e dá um valor
dá um valor menor que 1, aí acende todas as luzes vermelhas de alerta para a empresa. Se você calcula esse índice de liquidez seca e dá um valor abaixo que 1, significa que a empresa tem um alto índice de estoque, ou seja, ela está transformando todos os seus ativos em estoque. Ou seja, ela não está vendendo, né? Tem estoque, tem muito estoque na empresa e ela não está conseguindo reverter esse estoque em dinheiro, certo? Então, esse índice ele é muito eficiente para diagnosticar essa questão do peso dos estoques dentro dos ativos da empresa, certo? Entendeu, Lívia? Ele serve para ver essa questão da capacidade de pagamento da empresa sem considerar os valores presentes no estoque. Então, como é que a gente calcula? Né? Vamos aqui calcular do ano 1. Eu vou calcular do ano 1, mas aí depois vocês... Os galos estão tudo cantando aqui. Eu vou calcular do ano 1, mas depois vocês calculam do ano 2 e do ano 3. Então, o ano 1, eu vou pegar o valor presente no ativo circulante, que é 296.394, diminuir esse valor aqui, ó, do valor dos estoques. Qual o valor dos estoques? Ó? Estoques, 124.638. 124.638. E o resultado que der, eu vou dividir pelo passivo circulante, que do ano 1, ó, é 72.021. 72.021. Aí vamos aqui. Vou pegar aqui a calculadora, certo? Não sei se vai aparecer para vocês aí. Aí eu vou diminuir. Primeiro, como é que resolve essa conta? Primeiro vocês diminuem, certo? Você vai pegar. Você diminui o que está em cima da fração. Então você pega 296.394 menos 124.638. Aí vai dar o quê? Vai dar 171.756. 171.750. É um 5, né? Aqui. 7, 5, 6. É só ver se é esse número mesmo. Estou fazendo a calculadora do computador. Aí dividido por 72.021. Deixa eu pegar aqui. Dividido por 72.021 vai dar igual a 2,38. Então, deu um valor acima de 1? Deu. Então, responde que sim. Então, que a empresa consegue, para cada R$1 de dívida que a empresa tem, para cada R$1 de dívida que a empresa tem, ela tem R$2 para pagar. Ela tem 2,88, certo? Mas só tá aqui 2,88 para pagar. Ou seja, ela está numa situação boa, ela consegue pagar. Certo? Isso é muito positivo para a empresa. Por quê? Porque se a gente analisar os dois índices, esse índice de liquidez seca, ele também considera a capacidade de pagamento em um ano financeiro sem considerar os estoques, certo? Aqui considera os estoques no índice de liquidez corrente e no liquidez seca não considera os estoques. Então, eu realizei os dois cálculos e deu valores acima de 1. Ou seja, isso é extremamente positivo para a empresa. Quando a gente for analisar esses índices, a gente vai dizer o quê? Que a empresa ela tem capacidade de pagamento a curto prazo. Mesmo que eu calculei os índices de liquidez imediata, não deu valores acima de 1, mas calculando os de curto prazo, que é a liquidez corrente e a liquidez seca, deu valores superiores a 1, ou seja, a empresa está em uma ótima situação financeira a curto prazo. Ela consegue pagar com suas dívidas em um ano financeiro. Se eu quisesse calcular do ano 2, como é que eu faria, Pedro? Eu ia pegar esses 644.559, ia diminuir com o valor dos estoques do ano 2, certo? Vocês prestem atenção do ano. Né? Se quiser calcular do ano 2, você vai pegar o valor do ativo circulante do ano 2, que é 644.559, diminuir com o valor dos estoques, que é 331.053, e dividir pelo passivo circulante do ano 2, que é
que é a questão aqui de, cadê? 456.209. Se eu quiser calcular do ano 3, aí eu vou pegar o ativo circulante, que é 761.510, diminuído o valor dos estoques, 340.428, e depois eu vou dividir pelo valor do passivo circulante do ano 3, que é 565.759. É o mesmo cálculo, só vai mudar os números, certo, pessoal? Vocês têm alguma dúvida dessa questão do índice de liquidez seca? Sim, não, para a gente prosseguir. Tem alguma pergunta do índice de liquidez seca? Não? A gente pode seguir para o índice de liquidez geral? Pronto. Eu vou copiar essa imagem de novo para... Desculpe aí. Vou copiar a imagem aqui para baixo. Pronto, agora, ó, os índices de liquidez corrente e seca, eles vão analisar a questão do pagamento a curto prazo, ou seja, até um ano financeiro. O índice de liquidez imediata é imediatamente, certo? E o índice de liquidez a longo prazo é ao longo dos anos, certo? Depois de um ano, certo? Pode ser 1 ano, 2 anos. Eu estou considerando acima de um ano financeiro, certo? Então, é a liquidez geral. A liquidez geral, ela evidencia a capacidade de pagamento a longo prazo. A liquidez geral. Como é que ela é calculada, a liquidez geral? Eu vou pegar o ativo circulante, certo? Eu estou chamando aqui de AC, ativo circulante. Vou somar com o realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo. E essa soma eu vou dividir com o passivo circulante somado com o exigível a longo prazo, certo? Então, o que esse índice diz? Se eu pegar tudo que eu tenho de ativo, tanto o ativo que eu tenho a curto prazo, quanto o ativo que eu tenho a longo prazo para receber, eu consigo honrar com as dívidas de curto e longo prazo? Esse índice vai responder isso. A empresa consegue honrar com se eu pegar tudo que a empresa tem de ativo, ela consegue pagar as contas que tem de passivo tanto a curto e a longo prazo? Se você calcular esse índice e der um valor acima de 1, responde com sim. Se você calculou e deu um número abaixo de 1, responde com não. A empresa não consegue pagar as dívidas a longo prazo. Sim, Lívia. Lívia perguntou, ele é o único de longo prazo? Sim, é o único que a gente tem para ver a questão do longo prazo. Ele traz uma questão geral da empresa, né, ao longo dos anos. Eu vou calcular aqui do ano 1, mas depois vocês calculam do ano 2 e do ano 3, certo? Financiamento faz parte do exigível? Depende. Se os financiamentos eles forem a curto prazo, se eles forem a curto prazo, eles têm para pagamento em até um ano financeiro e eles ficam aqui no passivo circulante, certo? Então, se o financiamento for para ser pago em até um ano financeiro, ele fica aqui no passivo circulante. Se os financiamentos, e na maioria das vezes vão ser assim, né? Geralmente, quando a empresa financia algo, é geralmente para pagar depois de um ano financeiro. Então, a maioria dos financiamentos vão ser a longo prazo, porque eles vão ser pagos depois de um ano, né? Geralmente, a empresa vai pagar, vai querer comprar uma máquina, né, para investir na produção. E ela vai financiar aquele pagamento em 2, 3, 4, 5 anos. Então, ele vai ficar com um financiamento, né, um exigível a longo prazo, para ser pago. Depende, viu, Nayane? Você sempre vai ter que ver, a Dani perguntou, então se aparecer financiamentos apenas no balanço, significa que nem sempre vai ser exigido. Você vai ter que olhar a questão do passivo. No passivo, a gente tem 3 conjuntos grandes de contas. A gente vai ter as contas do circulante,
do passivo circulante. A gente vai ter as contas do exigível a longo prazo, que também pode ser, tem balanços que vem e diz que é passivo não circulante, certo? Tanto faz eu dizer passivo não circulante como exigível a longo prazo, tanto faz, são sinônimos. E a gente tem o PL. Então, se o financiamento estiver dentro das contas do exigível a longo prazo ou passivo não circulante, significa dizer que ele é para ser pago a longo prazo, ou seja, é para ser pago depois de um ano. Se esse financiamento está aqui no passivo circulante, ele vem no grupo de contas, certo? Se for um financiamento que for para ser pago no mesmo ano, ele fica aqui, ó, no passivo circulante. Então, depende de onde esse financiamento está. Se ele está aqui no circulante ou se ele está a longo prazo. Na maioria das vezes, vai estar aqui no longo prazo, mas isso não significa dizer que ele sempre vai estar, certo? Ele pode estar aqui no circulante se ele for um financiamento para ser pago até um ano, mas na maioria das vezes vai estar em longo prazo. Mas não significa que sempre ele vai estar a longo prazo, certo? Entendeu? Sim, não? Pronto, então vocês sempre vão olhar, pessoal, a questão do grupo de contas, certo? As contas do circulante, as contas do exigível, as contas do patrimônio líquido, certo? E vocês vão olhar essas contas aqui. Falta só 3 minutos para encerrar a live, eu vou ver se eu consigo realizar o cálculo, senão aí eu mando outro link para a gente continuar, tá certo? Vamos ver se a gente consegue concluir esse cálculo em 3 minutos. Então, vamos aqui, ó. Ativo circulante do ano 1 é 296.394. Então, 296.394 mais o exigível a longo prazo. Aliás, o realizável a longo prazo. Quem é o realizável a longo prazo? Aqui, ó. Tanto faz, pessoal, vir realizar a longo prazo como ativo não circulante, certo? Isso aqui é o ativo não circulante. Tem balanço que vai vir realizar a longo prazo e tem balanço que vai vir ativo não circulante. Então, você considera esse valor aqui, ó, realizar a longo prazo, que é 36.702. 36.702. Divide pelo passivo circulante, que é 72.000, né? 72.021 mais, né, o exigível a longo prazo, 226.273. Eu vou somar aqui, vou pegar aqui na calculadora, que eu acho que não está aparecendo na calculadora no vídeo de vocês, não. 296.394 mais 36.702 vai dar 333.096. Só botar isso para cá. R$96. Eita. R$96. Agora vamos somar o de baixo. Sempre você soma antes de dividir, certo, pessoal? Vou somar aqui, ó. 72.021 mais 226.273. Vai dar 298.294. Dividindo 333.096 dividido pelo esse valor de baixo, vai dar 1,11. Vai terminar o tempo. Ai, não desligou, coisa boa. Eu estou vendo que realizando essas chamadas por aqui, fica mais que 40 minutos, se você não agendar. Deu certo isso na reunião dos professores. Algum desses valores pode ser zero? Sim, pode. Se a empresa não tiver, por exemplo, ativo realizável a longo prazo, vai ser valor zero, ou seja, você soma só o ativo circulante. Se a empresa, por exemplo, não tiver dívidas a longo prazo, ela não tiver exigível a longo prazo, então